Os drusos de Israel desafiam suposições sobre o Oriente Médio. São uma pequena comunidade árabe que lutou e sangrou por Israel. Vistos por alguns como heróis e por outros como traidores, os drusos equilibraram lealdade e sobrevivência. Então, como essa minoria secreta e incompreendida se tornou uma parte tão integral da história de Israel, enquanto ainda é vista como estrangeira por muitos judeus e árabes? Esta é a história dos drusos israelenses, um povo que equilibra identidade, lealdade e sobrevivência em um dos lugares mais complicados do mundo. No verão de 2024, um terremoto abalou a comunidade drusa de Mashta Shams. Em um dia claro, um foguete do Hezbollah fez uma cratera em um campo de futebol. Após a explosão, Naila Fakhreddin procurou desesperadamente sua filha Alma. Eu fui para aquela clínica. Havia muito sangue, muito barulho, gritos, muitas vozes. Perguntei a todas as outras enfermeiras procurando minha filha Alma. Ela me disse que ela está em um dos quartos ali. Ela me disse, só espera um minutinho. Eu não queria esperar um minuto. Comecei a abrir as portas. Olhando assim, não. Ela não está aqui. Então, um dos parentes me disse, você tem que ser forte. Quando ela me disse isso, eu senti como se tivesse levado um balde de gelo. E eu moro no primeiro andar. Eu andava como um fantasma, sabe? Chorando o tempo todo. Eu entrei no quarto, eu a vi. Como um anjo, ela estava brilhando, 11 anos e meio de idade, e ela deixou o mundo. A morte de Alma e de 11 outras crianças inocentes em Mashta Shams transformou a comunidade. Foi um ponto de virada não só para os drusos das colinas de Golã, mas também de todo Israel e além. Os topos das montanhas eram refúgio para os drusos, que fugiram para lá para proteger seu povo. E o horror em Maidal Shams os lembrou do trauma ancestral que os trouxe para essas terras altas em primeiro lugar. Os drusos, minoria no Oriente Médio, surgiram há 1000 anos no Egito, ao se separarem do islamismo xiita e criarem uma nova seita com crenças e costumes próprios. Os drusos não se chamam assim, mas preferem El Muhidun, que significa povo que acredita em um só Deus. Isso mostra o compromisso deles com uma fé defendida por séculos. Para escapar da perseguição, eles fizeram suas casas nas montanhas remotas do Oriente Médio, no que hoje são Líbano, Síria, Jordânia e Israel. Nossa história começa aqui. Como vai? Graças a Deus. Como você está? Yirmiyahu, a identidade drusa se baseia em 3 pilares principais. Religião, dignidade e terra formam a Santíssima Trindade. Elmad afirma ser veterano das Forças de Defesa de Israel há 26 anos e vive na vila de Yanu, na Galileia. Ele é um druso religioso. A maioria dos drusos dispostos a falar diante das câmeras é secular, tornando Elmad uma exceção rara. O que significa ser um druso religioso? A comunidade drusa é dividida em 2 partes. Há religiosos e não religiosos. Para ser um druso religioso, é preciso seguir vários mandamentos. Inclui oração, vestimentas e aparência. A religião drusa é uma religião monoteísta que acredita em um só Deus. Qual é o significado da linguagem? A descrição de Ayman sobre o que os drusos religiosos acreditam foi vaga de propósito. Isto faz parte da Shemira, a ação de sobriedade. Tamatam, obrigado. Essa necessidade de segredo afeta quase toda a prática religiosa deles. Por exemplo, onde teria sinagoga ou mesquita, aqui se chama Hilwi, que é uma casa. Os drusos veneram o sacerdote midianita Jetro, chamado por eles de Nabi Shuaib, cuja filha casou-se com Moisés. Sim, aquele Moisés. Uma das crenças fundamentais deles é o renascimento das almas, que todos os drusos de hoje são as reencarnações dos drusos que vieram antes deles. Mas uma das crenças mais importantes deles está no espaço sutil entre religião e política.
Obrigação para todos os drusos, religiosos ou seculares. Os drusos são leais ao país em que vivem. Isso faz parte do mecanismo que criamos para nós mesmos, para nos protegermos. Com o tempo, os drusos fizeram algumas tentativas de autonomia política, mas quando essas tentativas fracassaram, decidiram adotar uma estratégia diferente, lealdade em vez de soberania. O objetivo deles é viver em paz e tranquilidade, protegendo sua religião e cultura únicas. Por isso, eles são ardente e fielmente leais ao país em que vivem. É uma questão de sobrevivência. Por séculos, os drusos permaneceram agrupados enquanto impérios varriam o Oriente Médio. Após a Primeira Guerra Mundial e a divisão do Império Otomano, os drusos passaram a ser um povo dividido. Os drusos no Líbano e na Síria lutaram ao lado de outros árabes contra os franceses em sua busca pela independência da Síria. Com o aumento das tensões entre judeus e árabes na Palestina mandatária, os drusos do Carmelo e da Galileia tomaram partido. Um lado surpreendente. A conexão do povo judeu, a relação com a comunidade drusa começou há cerca de 2500 anos, na época de Jetro e Moisés Rabenu. Essa conexão seguiu até antes da criação do Estado. Antes da criação do Estado, entre 1936 a 1939, durante a grande revolta árabe na terra de Israel, os drusos decidiram apoiar os judeus, também uma minoria. Nem todos os drusos apoiaram os sionistas. Alguns se aliaram aos nacionalistas árabes. Após ameaças muçulmanas ao túmulo de Jetro e ataques árabes a aldeias drusas, os drusos apoiaram firmemente os judeus. Foi aí que a ligação começou e seguiu até e após a Guerra da Independência. Na década de 1950, consolidaram essa ligação. Quando líderes drusos pediram ao governo israelense o serviço militar obrigatório para homens drusos, isso mudou toda a trajetória do povo druso. Em Israel, árabes israelenses são isentos do serviço militar, mas os drusos pediram para ser recrutados, diferenciando-se dos demais árabes. Com ressalva importante, foi decidido pelos drusos, exército e governo, que os drusos não lutariam em áreas drusas, apenas em outros locais, para não criar uma situação em que irmãos matam irmãos. O governo e o exército israelenses concordaram. 56 entrou Gaius, exigido para membros da comunidade drusa. Alistaram-se, lutaram na guerra e morreram. Todos comentavam sobre a aliança de sangue, mas muitos não gostaram e pediram para trocar por aliança de vida, porque é uma comunidade que contribui e dá tudo. Filhos contribuem para o Estado, não só no exército, mas em todos os outros setores da vida. Somos israelenses em todos os sentidos. Não basta saber ficar juntos, é preciso aprender a viver juntos. 10 anos depois, Israel passou por uma transformação que impactou fortemente os drusos. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel conquistou territórios. Aqui estão as colinas de Golã, fundamentais para nossa história e lar de parte da comunidade drusa da Síria. Em 1967, Israel chega aqui. As pessoas ainda estão em choque. As pessoas precisavam ter cuidado porque havia várias menções sobre se haveria algum acordo de paz. Nós vamos devolver as colinas de Golã para a Síria. Então, as pessoas aqui não sabiam se continuariam sendo israelenses para sempre. Após a Guerra dos 6 Dias, o status das colinas de Golã era incerto. Em alguns momentos, líderes de Israel pensaram em devolver o território à Síria para um acordo de paz. Muitos dos drusos de Golã receberam bem a ideia de que poderiam ser repatriados para a Síria, pois se consideravam sírios de corpo e alma. Poucos drusos de Golã aceitaram a soberania de Israel ou buscaram cidadania israelense. A família de Maia integrava essa minoria. A casa de sua avó, Veride, agora é um pequeno museu, onde Maia e sua família recebiam visitantes em sua aldeia. As pessoas veem em 67 de forma positiva ou traumática a conquista israelense das colinas de Golã. O motivo exato pelo qual este lugar está aberto é porque queremos mostrar para vocês o outro lado que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Essa família teve uma ótima experiência com as forças de defesa de Israel. Eles tomaram café com os mais velhos e trouxeram doces para as crianças. E você veria, por exemplo, que meus tios lembram desses doces até hoje. Então tudo começou assim. O encontro com as forças de defesa de Israel teve um impacto duradouro, começando pela avó dela, Veride. Veride comentou ao presenciar isso.
Ela disse: se é isso que o povo judeu é, então existe uma maneira de viver com essas pessoas. Para a família de Maia e outros, essa escolha foi arriscada. Israel já havia devolvido terras ao Egito no Acordo de Paz de 1977. Se Israel e Síria firmassem paz permanente, Israel poderia ceder Golã. Porém, em 1981, surpreendeu ao anexar oficialmente a região. Ofereceram aos drusos locais a cidadania israelense, mas muitos recusaram por serem sírios. Eles fizeram greve por semanas até o governo israelense explicar que a cidadania não era obrigatória. A comunidade drusa de Golã rejeitou quem aceitou a cidadania. Eles não se casavam nem convidavam suas famílias para casamentos ou funerais. Nos anos 90 e início dos 2000, o governo israelense discutiu trocar o Golã por paz com a Síria. Um movimento popular varreu Israel, unindo o país sob o slogan Ha'am e Magolan, a nação está com o Golã. E o governo deixou de mencionar devolvê-lo à Síria. O vai e vem político e as mudanças de posição não conquistaram a maioria dos drusos do Golã, que seguiam fiéis à Síria. 10 anos depois, a lealdade deles foi testada quando a Síria entrou em caos. Hostilidades civis sangrentas irromperam em 2011, deixando milhões de mortos, presos e forçados a fugir como refugiados. Aos poucos, os drusos de Golã começaram a repensar seu sonho de retornar à Síria, mas, ao mesmo tempo, muitos drusos de Golã estavam reavaliando sua relação com Israel. O pacto entre todos os drusos e o Estado de Israel foi posto à prova por um doloroso revés político. Ao aprovar a lei do Estado-nação, o governo de Israel definiu o país como Estado-nação do povo judeu. Para quem pensa, claro, havia um porém. A lei não citava direitos iguais às minorias. Para os drusos, que serviram fielmente nas Forças Armadas e derramaram sangue pelo Estado judeu, essa omissão foi uma grave ofensa. No sábado, dezenas de milhares, principalmente da comunidade drusa de Israel, protestaram contra a lei do Estado-nação, afirmando que ela os tornará cidadãos de segunda classe. A relação da comunidade com o Estado foi um pouco prejudicada por causa dessa lei, porque viram isso como uma ofensa ou uma facada nas costas. Nós servimos, morremos, somos leais. E no final, o Estado vem e nos coloca em uma categoria um pouco inferior ao restante do povo judeu que vive aqui. Apesar desse sentimento de traição, o compromisso deles com o Estado é profundo. Ainda assim, muitos drusos no Carmelo e na Galileia ficaram desiludidos após a lei do Estado-nação. Foi um lembrete doloroso de que parte do governo israelense vê os drusos como estrangeiros, não como parte do país. Os drusos haviam dado tanto e agora se sentiam subestimados, rebaixados a um status inferior. Mas, para os drusos do Golã, tudo estava prestes a mudar de novo. Em 2019, os Estados Unidos da América reconheceram o controle israelense das colinas de Golã. Muitos drusos do Golã passaram a aceitar que pertencem permanentemente ao Estado judeu. A influência política dele ficou clara anos depois, quando o Estado instalou turbinas eólicas nas colinas de Golã. Mas as turbinas eólicas iriam prejudicar os setores de agricultura e turismo que eram fundamentais para os drusos do Golã. Eles foram às ruas protestar e, mostrando sua maior integração à política e cultura israelense, foram ouvidos. O Estado suspendeu o plano. A reaproximação dos drusos do Golã com Israel avançava, mas ninguém esperava o que viria depois. Os funerais ocorreram, 12 morreram. Crianças brincando em um campo de futebol. O lugar que você acha que é o mais seguro do mundo, o parquinho onde você leva seus filhos, foi atingido por um foguete. E você perde 12 crianças que poderiam ser as suas, porque você vai lá. É difícil? Tudo bem. Então, igual a mim. Muitas pessoas entenderam que vivemos como israelenses. As forças de defesa de Israel são nossa única proteção como minoria no Oriente Médio. Essa é a maior mudança que aconteceu na forma como as pessoas pensam aqui. Vários soldados ingressaram nas forças de defesa de Israel. O massacre de Maidar Shams uniu tragicamente drusos do Golã e famílias israelenses que perderam entes queridos para o terror, mostrando que o terror não faz distinção em Israel. Árabe, judeu, druso, muçulmano, cristão.
qualquer um é alvo. O massacre mudou drasticamente a relação deles com o Estado. E um ano depois, mais tragédia e agitação só fortaleceram esse vínculo. Milhares de combatentes tribais árabes vieram de toda a Síria para a região drusa de Sueda. A tensão entre os drusos e as tribos beduínas sunitas vinha aumentando. Confrontos entre as forças armadas pró-governo e a milícia drusa. A raiva sentida contra a comunidade predominantemente drusa aqui pode ser vista em todas as ruas. Combatentes sunitas aliados ao governo raspam os bigodes de homens drusos. Depois, após 14 anos de agitação civil, o regime sírio caiu na primavera de 2025. Radicais muçulmanos na Síria atacaram os drusos locais. Como sinal do avanço nas relações com Israel, os drusos de Golã solicitaram ao governo israelense ajuda para resgatar seus irmãos do outro lado da fronteira. E Israel atendeu ao chamado, realizando ataques aéreos na Síria para proteger os drusos locais. O pedido desesperado de ajuda a Israel mostra como parte dos drusos de Golã agora vê o país como o local mais seguro. Atualmente, mais de 200 drusos do Golã servem nas forças de defesa de Israel, algo impensável há 10 anos. Há cerca de 150 mil drusos vivendo em todo Israel. Apesar de atuarem como diplomatas, políticos e até celebridades de reality shows, alguns ainda percebem falta de recursos para a comunidade. Em 2025, Koftan Halabi fundou o DTEC, Centro de Inovação para Ampliar Drusos no Setor de Tecnologia de Israel. E, na minha opinião, ela deixou os irmãos para trás. Não temos jovens drusos no setor de alta tecnologia que possam contribuir para a prosperidade do Estado de Israel, não apenas para a sua segurança. Certa vez perguntei ao porta-voz como Israel responde aos 500 a 600 soldados drusos como você. Diz que o Estado não ajuda? A longa história dos drusos e dos judeus é exibida com orgulho no DTEC, que é financiado inteiramente por doações privadas. Nenhum recurso estatal foi envolvido. Nisret, Israel ainda não está aqui. Israel não colocou aqui um centavo sequer pelos jovens esquecidos. Este é um exemplo clássico da lei do Estado-nação sobre a qual estou te falando. Koftan sentiu que sua comunidade foi deixada de lado. Eles servem ao exército e depois são ignorados. Ouvi algo semelhante de Ásia. Halabi, chefe das montanhas Carmil, mantém cozinha kosher para receber judeus, e a equipe e eu aproveitamos suas incríveis especialidades drusas. Aqui estamos na nossa festa. Essas casas são famosas aqui, famosas entre os drusos. Se você vê isso, sabe que é só entre os drusos. Uau! Perguntei à Ásia sobre sua identidade como drusa israelense. Olha, no nosso país é o melhor. Temos uma tia na Síria, temos família no Líbano, lá não dá para viver. A gente não consegue viver lá, este é o melhor país para nós. Houve momentos na sua vida aqui em Israel, neste país, em que você sentiu que foi discriminada ou que não era bem-vinda? No começo, olham para a gente como se fôssemos árabes, olham de cima para baixo, né? Mas nós somos drusos, estamos no exército, lutamos pelo país. Mais sionistas que os próprios sionistas. Tenho uma família que fundou o movimento sionista druso e eu faço parte disso. E mesmo assim olham para mim como se eu fosse árabe. Isso dói muito, dói mesmo. Me sinto mais conectado. Somos amigos, não, de jeito nenhum. Somos antigos. Para a Ásia, outros árabes consideram a relação dos drusos com israelenses, judeus e seu serviço militar como traição. No mercado de Maida Shams, perguntei a muçulmanos israelenses visitantes o que achavam dos drusos. Olha, eu como muçulmano sei que os drusos fazem parte do Islã, eles fazem parte do Islã, mas eles se aproximaram muito do judaísmo. Aqui eles servem ao exército e acreditam fazer parte do país. Eles são árabes, mas têm sua própria religião. Vejo muito. O que compartilho com os drusos sendo muçulmano? Por exemplo... Vocês eram toda a página no final do Talmud, ao longo do Talmud. A comida é muito parecida.
Sua língua é o árabe. Sim, você não se vê de certa forma como árabe? Sim, nesse sentido, somos árabes. Sim, árabes que vivem aqui no país e queremos ser israelenses em todos os sentidos da palavra, como qualquer outro judeu que vive aqui. Notei que Ahmad se frustrou com minha pergunta, sentindo que criei uma divisão entre nós. Ele árabe-israelense, eu judeu-israelense. E a reação dele me lembrou das palavras de Ásia e da dor por trás delas, que ela sente às vezes como se estivesse em uma terra de ninguém, vista com desconfiança tanto por judeus quanto por árabes, que sua dignidade sofre apesar de sua lealdade inabalável. E se alguém como Ásia, de família sionista há gerações, ainda luta para ser aceita? Pensei em como os drusos do Golã lidam com sua identidade complexa. Você se define ou se identifica como sírio ou como israelense? E isso já foi diferente, antigamente. Havia um sentimento de pertencimento, como se fosse sírio. Claro, eu me defino como israelense. Também sou um guerreiro. Acabei de ser liberado há uns 3 meses. Agora ainda estou fazendo reserva. Isso é raro. Você conhece muitos amigos que se alistaram. Não, isso é raro, pois não é obrigatório para nós. Por causa dessa questão, alguns ainda se consideram sírios, enquanto outros realmente se sentem israelenses. O desastre que aconteceu aqui há um ano, como isso afetou a vida aqui? Pelo menos das pessoas que eu conheço, né? Tem muita gente que mudou de opinião e depois desse desastre, eles souberam com 100% de certeza que não importa se você é árabe, druso ou judeu. Para eles isso já basta. Quando você mora aqui, você é um alvo para eles. A origem é complicada, esquece, sou síria, mas estou muito feliz aqui. Ainda sou israelense, lido com Israel em tudo, seja com minha identidade, seja com minha loja, estou abrindo ela. De certa forma sou israelense, mas sinto uma certa separação. Alguns dos jovens de Golã servem hoje no exército israelense. Isso é algo positivo para você? Por quê? O exército é muito difícil. Meu filho se inscreveu sem eu saber, mas eu o proibi e insisti para que não fosse. Acha que eu aceitaria facilmente o filho da minha irmã? O filho da minha irmã lá e o meu aqui, eles brigariam entre si? Mas se houver paz entre Síria e Israel? Aqui estou muito feliz, todos nós, não só eu. Acho que todos aqui estão felizes e nós aqui estamos felizes. Quer dizer, Isra, eu não gostaria que voltássemos para a Síria, não gostaria porque a vida lá é muito difícil, mas olha só o que está acontecendo. Os drusos de Golã, que se identificam como israelenses, geralmente são da geração mais jovem. Maia e seu pai Telia sempre foram israelenses excepcionais desde o começo. Você se considera árabe e chama os drusos de árabes. Talia era bebê quando Israel tomou as colinas de Golã. Cresceu cercado por pessoas ainda fortemente sírias. E talvez porque Talia viveu entre dois mundos, ele saiba algo sobre reconciliação. Ainda há espaço para um rabino hoje. Vamos colaborar e fazer o certo. Você acha que os drusos têm um papel especial nesse processo? Sim. Porque os drusos sempre foram um fator de mediação. Os drusos têm um papel importante na mediação entre os que se amam. E nós sempre transmitimos que não precisamos de guerra, não precisamos de violência, não podemos viver um sem o outro. A vontade de prevalecer, de sobreviver, de continuar é inerente ao povo druso. A crença de Telia na convivência e sua esperança no futuro vinham da mesma fonte de força que a de Naila. A mãe de Alma, Naila, e eu permanecemos juntos onde sua filha deu os últimos suspiros. As 12 crianças se foram, mas deixaram uma linda mensagem. Não vou ficar dizendo paz, paz, paz. Neste momento, eu não acredito na palavra paz. Eu acredito em aceitação.
Quando a gente se aceita, não importa de onde você é, qual é sua etnia, religião, não sua cor, não. O mais importante é que a humanidade deve se elevar acima de todas as divisões. Essas crianças, anjos, inscrevam-se no canal. Mas é muito poderoso. A humanidade e a aceitação devem estar acima de todas as divisões. Nós merecemos isso, nós merecemos isso.